O barco deslizava lentamente pelas águas barrentas do rio Javari. O biólogo André Costa observava atento cada detalhe da floresta ao seu redor. O ar quente e úmido carregava o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, enquanto o som das aves e o farfalhar das árvores formavam uma sinfonia natural. Ele não imaginava que aquela expedição mudaria sua vida para sempre. Sua missão era simples: catalogar novas espécies. Mas algo inquietava o ambiente, uma sensação de que estava sendo observado. Ao desembarcar em uma pequena vila indígena, foi recebido com hospitalidade pelo cacique Iaraú. A comunidade vivia isolada, longe da civilização moderna. Iaraú falava pouco, mas seus olhos, marcados pela sabedoria ancestral, transmitiam uma história não contada. Durante a noite, enquanto se preparava para dormir em sua rede, André ouviu uma conversa sussurrada entre os anciãos. As palavras lua cheia e maldição o fizeram estremecer. Algo misterioso estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, André se aproximou do cacique e perguntou sobre a conversa que havia escutado. Iaraú, após um longo silêncio, explicou que a aldeia guardava um segredo. Há muitos anos, um espírito da floresta amaldiçoou um dos nossos. Quando a lua cheia surge, ele não é mais homem. André tentou manter a racionalidade científica, mas sentiu que havia algo diferente naquela história. Sua curiosidade, aliada ao ceticismo, o levou a ficar na vila até a noite seguinte, quando a lua cheia iluminaria o céu. Conforme a noite se aproximava, a atmosfera da aldeia mudou. As crianças foram recolhidas mais cedo e os adultos evitaram contato visual com André. O vento quente trazia um cheiro metálico no ar. Quando a lua finalmente apareceu no céu, Iaraú se aproximou de André e sussurrou: "Fique dentro da sua cabana. Não importa o que ouça, não saia." André sorriu com desdém. Ele não acreditava em lendas, mas sua convicção logo seria desafiada de uma forma brutal. Por volta da meia-noite, um uivo ecoou pela floresta. Não era o som de um lobo comum. Era gutural, profundo e parecia carregar uma carga emocional de dor e raiva. André levantou-se, pegou sua lanterna e saiu da cabana, desobedecendo às instruções. À medida que avançava pela floresta, o uivo se intensificava. Ele sentia o chão tremer sob seus pés, como se algo muito grande e pesado estivesse se movendo rapidamente na escuridão. De repente, ele avistou um homem próximo ao rio. Era Cairu, um dos guerreiros mais respeitados da aldeia, mas algo estava errado. Cairu tremia descontroladamente. Seus olhos estavam injetados de sangue e sua respiração era ofegante. André se aproximou cautelosamente, perguntando se ele estava bem. Sem aviso, Cairu soltou um grito agudo e caiu de joelhos. Seu corpo começou a se contorcer de forma antinatural, como se algo dentro dele quisesse sair. Os ossos de Cairu começaram a estalar, mudando de forma diante dos olhos horrorizados de André. Pelos negros e espessos começaram a surgir em sua pele. As mãos humanas se transformaram em patas com garras afiadas. Seus dentes cresceram, formando presas ameaçadoras. Em poucos minutos, o que antes era um homem agora era uma criatura imensa, híbrida entre humano e lobo, com olhos brilhantes como brasas. André caiu para trás, sem acreditar no que via. O lobisomem ergueu o focinho para o céu e soltou um uivo que reverberou por toda a floresta. André, paralisado pelo medo, tentou racionalizar o que estava vendo. Não é possível. Isso é uma transformação física impossível para um ser humano. Mas a criatura não era apenas um delírio. Ela estava ali, sólida, real, e avançando lentamente em sua direção. André precisava agir rápido, ou se tornaria presa fácil. Ele se levantou cambaleando e começou a correr em direção à aldeia. Mas o lobisomem o seguiu. Cada passo da criatura fazia o chão vibrar. André sabia que não conseguiria escapar apenas correndo. Ele se escondeu atrás de uma árvore, tentando controlar sua respiração ofegante. O som dos passos pesados se aproximava. Quando achou que estava perdido, ouviu uma voz familiar. Era Iaraú, segurando um arco e flecha feito de madeira escura. Iaraú se posicionou entre André e a criatura. Com um movimento rápido, disparou uma flecha que atingiu o lobisomem no ombro. O monstro soltou um urro de dor, mas não recuou.
Volte para a floresta! Gritou o cacique em uma língua antiga que André não compreendia. A criatura hesitou por um momento, como se reconhecesse a voz de Yaraú. Mas então, com um movimento rápido, arrancou a flecha de seu corpo e avançou novamente. Yaraú gritou para André correr. Sem hesitar, ele obedeceu, correndo de volta para a aldeia, enquanto ouvia os sons da luta atrás de si. Quando chegou ao centro da vila, encontrou os anciãos reunidos em volta de uma fogueira. Eles cantavam uma melodia grave e hipnótica. André percebeu que aquilo não era apenas um ritual. Era uma tentativa desesperada de conter a maldição. Mas a questão que o atormentava era: por que Kairu foi escolhido? Sentindo-se compelido a entender mais, André começou a ligar os pontos. Ele lembrou das histórias de outros pesquisadores que desapareceram naquela região sem deixar vestígios. Será que eles também haviam se deparado com a mesma criatura? Enquanto isso, o canto dos anciãos continuava, e o fogo da fogueira aumentava, como se reagisse à intensidade do ritual. André sabia que estava envolvido em algo muito maior do que esperava. De repente, o silêncio tomou conta da aldeia. O canto cessou. Todos olharam para a entrada da vila, onde Yaraú surgia carregando o corpo inerte de Kairu em seus braços. O guerreiro estava vivo, mas inconsciente. A noite ainda não acabou, disse o cacique, com um tom grave. Ele voltará. André percebeu que aquela maldição não era algo que podia ser simplesmente encerrado com um ritual. Era uma luta constante contra a própria natureza humana. Os anciãos se aproximaram de Kairu, murmurando orações. André se sentiu deslocado, como um intruso em um mundo que não era o seu. Mas ele sabia que não poderia simplesmente virar as costas e partir. Havia algo naquela maldição que precisava ser investigado. Algo que desafiava todas as leis da ciência. Ele decidiu que ficaria até encontrar respostas. Mesmo que isso significasse encarar o desconhecido e arriscar sua própria vida. O cacique se aproximou de André e o encarou com um olhar penetrante. Você viu o que acontece quando desafiamos os espíritos da floresta. Agora é tarde demais para você voltar. André tentou argumentar que era um cientista, que precisava de provas concretas, mas Yaraú balançou a cabeça. A ciência não explica tudo. Algumas coisas só podem ser compreendidas com o coração. E naquele momento, André percebeu que sua busca por respostas estava apenas começando. O silêncio se quebrou com um som distante, um uivo. Outro lobisomem? André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. André não conseguia dormir. O uivo distante ainda ecoava em sua mente. Ele tentava processar tudo o que havia presenciado, mas a racionalidade científica que carregava não fazia sentido naquele contexto. Se tudo fosse real, como explicar? O cacique Yaraú estava certo. Não era apenas uma maldição folclórica, era algo físico, visceral. Ainda assim, André queria respostas. Precisava saber a origem daquela transformação. E, principalmente, como impedir que ela acontecesse novamente. Na manhã seguinte, Yaraú pediu que André o acompanhasse até uma parte da floresta que nenhum outro estrangeiro havia pisado antes. Eles caminharam em silêncio, os sons da mata sendo os únicos companheiros. Quando chegaram a uma clareira, Yaraú apontou para uma árvore imponente, marcada por cortes profundos em forma de símbolos. Aqui começou tudo, disse ele. André se aproximou, observando os detalhes gravados na madeira. Isso é um ritual antigo? Perguntou, tentando entender. É uma marca de pacto, explicou Yaraú. Um dos nossos ancestrais fez um acordo com um espírito da floresta para proteger a aldeia dos invasores. Mas todo pacto tem um preço. André se aproximou mais, tocando a madeira fria e áspera. As marcas pareciam pulsar, como se a energia do passado ainda estivesse viva. E o preço foi essa maldição? Indagou. Yaraú assentiu. O espírito garantiu proteção, mas em troca, a cada geração, um de nós carregaria a maldição. André tentou manter a compostura, mas sua mente girava em possibilidades. Ele sabia que rituais e crenças antigas muitas vezes tinham base em fenômenos naturais ainda não compreendidos pela ciência moderna. E esse espírito ainda está aqui?
Perguntou, olhando ao redor, como se esperasse encontrar algo escondido nas sombras. Yaraú respirou fundo antes de responder. Ele nunca foi embora. Ele é parte da floresta, parte de nós. A resposta causou um arrepio na espinha de André. Conforme voltavam para a aldeia, André sentia uma mistura de fascínio e inquietação. Aquela não era apenas uma expedição científica. Ele estava diante de um mistério ancestral que desafiava suas convicções. Quando chegaram, encontraram Kairu acordado, mas visivelmente abalado. Seus olhos carregavam um peso que não podia ser explicado. André sentou-se ao lado dele. Você lembra do que aconteceu? Lhes perguntou. Kairu assentiu lentamente, mas suas palavras foram breves. Eu lutei, mas perdi o controle. André tentou confortá-lo, mas sabia que palavras seriam insuficientes. E se encontrarmos uma forma de quebrar essa maldição? Sugeriu. Yaraú, que estava ouvindo a conversa, balançou a cabeça. Não é tão simples. Não se pode desfazer um pacto sem consequências. André, no entanto, não queria aceitar aquilo como verdade. Ele acreditava que toda maldição tinha uma origem, e se houvesse um início, deveria haver um fim. Mas como encontrar respostas em um mundo onde lógica e espiritualidade se cruzavam? Decidido a buscar soluções, André começou a explorar os arredores da aldeia, registrando símbolos, plantas e padrões que poderiam ter relação com a maldição. Durante suas pesquisas, encontrou uma planta incomum, cujas folhas emitiam um leve brilho à noite. Ele levou a planta até os anciãos, que reconheceram como parte do ritual original. Essa planta só cresce onde o espírito toca a terra, disseram. Para André, aquilo era uma pista. Talvez o segredo estivesse nas propriedades daquela planta. André passou dias estudando a planta em silêncio, tentando encontrar algo que pudesse explicar sua importância. Em suas análises, descobriu que ela continha compostos que alteravam a percepção humana, induzindo estados de transe profundo. Talvez o ritual tivesse sido uma forma de manipular a mente humana. E se a maldição não for algo sobrenatural? Pensou. Mas sua teoria logo foi desafiada. Naquela noite, o uivo voltou a ecoar pela floresta, mais próximo, mais ameaçador. Yaraú reuniu os homens da aldeia. Ele está se aproximando. Esta noite precisamos enfrentá-lo. André queria acompanhar o grupo, mas Yaraú o impediu. Você não entende o que está em jogo. Fique aqui e proteja os outros. Relutante, André obedeceu, mas manteve sua câmera pronta. Se algo acontecesse, ele registraria tudo. Horas se passaram em um silêncio tenso, até que o som de passos pesados ecoou pela vila. A criatura havia retornado. O lobisomem avançou pela aldeia, seus olhos brilhando com uma raiva primal. Os homens, armados com lanças e flechas, tentavam contê-lo, mas suas forças eram insuficientes. André observava de longe, tentando encontrar alguma lógica no comportamento da criatura. Foi então que percebeu algo curioso. O lobisomem evitava a luz da fogueira central. Seria medo? Ou a chama representava algo mais? André, guiado por sua intuição, começou a buscar respostas nas tradições da aldeia. Ele encontrou um antigo pergaminho guardado pelos anciãos, contendo instruções sobre como lidar com espíritos da floresta. As palavras eram claras. A luz pura é o único caminho. Somente a chama que nunca se apaga pode trazer paz ao espírito inquieto. André correu até a fogueira, alimentando-a com mais lenha, fazendo com que as chamas crescessem e iluminassem toda a vila. O lobisomem, que antes avançava ferozmente, parou e recuou, como se sentisse a dor da luz. Os homens da aldeia aproveitaram o momento de hesitação da criatura. Yaraú, com uma lança em mãos, caminhou até a fogueira e, em um gesto simbólico, ergueu a arma em direção ao céu. Nós honramos os espíritos, mas exigimos liberdade. A criatura soltou um último uivo, desta vez carregado de tristeza, antes de se transformar novamente em Kairu. O homem caiu ao chão, exausto e confuso. André correu até ele, ajudando-o a se levantar. O que aconteceu? Perguntou Kairu, ainda desnorteado. Yaraú colocou a mão em seu ombro. Você foi libertado, mas a luta continua. André olhou para Yaraú, intrigado. O que isso significa?
O cacique respondeu com firmeza: a maldição é parte de nós. Não podemos destruí-la, mas podemos controlá-la. A luz da fogueira será nossa proteção. André entendeu que, embora não houvesse uma cura definitiva, a aldeia havia encontrado uma forma de coexistir com o mistério. Nos dias seguintes, André continuou documentando suas descobertas. Ele sabia que o mundo exterior não acreditaria em sua história, mas aquilo não importava. Ele havia presenciado algo que desafiava as explicações científicas. Mais importante, ele havia encontrado um equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Ao deixar a aldeia, Yaraú se despediu com um último aviso. Lembre-se, André, nem tudo precisa ser explicado. Às vezes, basta aceitar o que os olhos veem e o coração sente. Enquanto navegava pelo rio de volta à civilização, André refletia sobre tudo o que viveu. A floresta guardava segredos que talvez nunca fossem completamente compreendidos, mas ele sabia que aquela experiência o havia transformado para sempre. A imagem do lobisomem, os uivos e a luz da fogueira permaneciam gravados em sua memória. Ele sabia que a busca por respostas continuaria, mas acima de tudo, ele havia aprendido uma lição essencial. Nem todo mistério precisa ser resolvido. Alguns precisam apenas ser respeitados.